Boa noite, meu nome é Patrícia Guiar e vamos trabalhar mais uma aula para os estudos, para concursos. Vamos estudar até passar, porque o conhecimento não morre, o conhecimento segue adiante. Vamos lá? Aula número 30, português para você. Vamos começar com semântica e lexicologia. Então, vamos lá? Aula 30, português. Semântica e lexicologia. A semântica, ela trabalha o quê? O sentido, o significado das palavras. Qual o sentido dessa palavra no contexto? A lexicologia vai trabalhar o quê? Bem, a posição dos léxicos. O que cada palavra representa diante do contexto em sua etimologia, seja ela separada ou em processo de justaposição. Vamos lá? Abaixo separado. Abaixo. Abaixo é usado na frase quando acompanhado da expressão de cima. Por exemplo, em outros casos, usa-se o abaixo. Por exemplo, é usado na frase a expressão de cima, abaixo. Então, separado. Se eu falar abaixo dela, não há mais ninguém na lista. Então, esse abaixo já é junto no que se refere após. Após. Lembre-se, quando refere-se posição de expressão acima, separado. E após, junto. Ela sempre me olha de cima a baixo. Uma expressão, né? De cima a baixo. Então, é separado. De encontro e ao encontro. Como é que eu vou usar essas duas expressões? De encontro é oposição, ou seja, ideia contrária. Por exemplo, eu tenho uma ideia diferente. Outra pessoa tem outra. Então, a minha ideia vai de encontro a ela, ou seja, são ideias opostas. Ao encontro é positivo. Se eu tiver uma ideia que seja parecida, que traz o mesmo sentido que a outra pessoa tem, vai ao encontro. Algo positivo, algo que vai agregar a ideia. Por exemplo, nunca fui de encontro às ideias dele, pois são ótimas. Por exemplo, nunca fui contrária às ideias daquela pessoa, porque as ideias dele são ideias ótimas. Resolvi ir ao encontro dela, uma vez que valia a pena. Por quê? Porque se eu tinha algo em comum a ela, eu fui ao encontro dela. A par de, ao par de. A par é estar ciente e ao par é pareado. Vamos ver os exemplos? Porque nunca fico a par dos assuntos dessa empresa, nunca fico ciente. É como se eu chegasse na empresa e tivesse uma ideia que eu não compartilhei essa ideia, ou se não uma novidade. Então eu estava ciente, né? Tem que estar ciente, a par da ideia. Por exemplo, um dia o real estará de fato ao par do dólar, ou seja, pareado com o mesmo valor do dólar. Vamos ver a questão da economia, né? Então, ao par, será que um dia vai ficar pareado ao dólar? Questão de economia. Com quanto e com quanto juntos? Separado é valor. Com quanto junto é embora. É aquela a expressão de adversativo na frase. A gente vai ver ainda as expressões adversativas quando a gente for trabalhar o contexto dessas conjunções. Vamos ver. Com quanto dinheiro você pretende viajar para os Estados Unidos? Isso aí é com quanto é questão de valor. Quanto em termos de espécie você pretende levar para se estabelecer nos Estados Unidos? Com quanto consigo boas notas nas provas mais difíceis? Ele nunca fica satisfeito. Faltou o ali, gente, desculpa, ficou tipo o efeito X-Nick. Mas tudo bem, acontece na digitação. Veja bem, com quanto consiga notas?
nas provas mais difíceis, ele nunca fica satisfeito, assim, apesar dele, né, ter notas, belas notas, nunca vai ficar satisfeito. Então isso aí é uma continuidade da expressão. Então com quanto é junto. Por quanto e por quanto? Olha, por quanto é quantidade. E por quanto é o quê? A conjunção pois. Por quanto vocês me venderiam este livro? Por quanto? É valor. Eu estou procurando a questão monetária. Estudo 5 horas por dia. Por quanto me é suficiente? Por quanto? Portanto, é suficiente. Por quanto é suficiente? Eu estou o quê? Trazendo a continuidade da ideia. Por isso que fica junto. Demais e demais. Olha, demais separado. Gente, é difícil de encontrar demais separado, né? Mas tem uns casos aqui. Demais, locução adjetiva, se liga ao substantivo. Eles têm dinheiro demais. Então, porque liga o quê? A dinheiro. Então, vem separado. Quando liga ao substantivo, ligado ao substantivo. Demais, advérbio de intensidade. Advérbio, lembra? A gente vai trabalhar os advérbios. Na aula de advérbio, demais a intensidade. O professor fala demais, muito, muito. Pega lá, demais, substitui por muito. Tão pouco, nem. Tão pouco é quantidade. O que fez não foi certo. Olha, o tão pouco justo. Esse tão pouco aqui é nem justo. Olha, o que fez não foi certo, nem justo. Então, quando você falar tão pouco, é de nem justo. Estudei tão pouco, mesmo assim, por sorte me classifiquei. Esse tão pouco traz a ideia de quê? Intensidade. Foi pouco que, mesmo assim, por sorte me classifiquei. Porque pela lógica você estudar e se classificar, né? Pela lógica, né? Dependendo do processo seletivo, né? Porque se for numa região que é muito concorrida, você tem que estudar, ser logo um poliglota para poder passar de vez. Desse jeito. Nenhum e nenhum. Nenhum separado é um. Ele não deixou expor nenhum pensamento. Um pensamento referente a um. E aqui, nenhum pronome indefinido. Pronome indefinido, nenhum. Nenhum homem será capaz de persuadir, ou seja, nenhum questão referente a um homem qualquer, nenhum. Indefinido porque não define um homem, na verdade, o homem qualquer. Contudo e contudo, quantidade. Procura um portal de notícias com tudo que acontece no país, ou seja, com tudo que se refere o assunto na quantidade que acontece, certo? E contudo, conjunção adversativa. O filme não me agrada. Contudo, por ser crítico de cinema, preciso assistir. Por quê? Mesmo o filme não me agradando, eu vou ter que assistir. Por que eu tenho que assistir? Terei que assistir? Por ser crítico do cinema. Sendo crítico do cinema, o crítico do cinema tem que ser o quê, gente? Imparcial. Ele não pode escolher, eu quero assistir esse ou esse. Ele tem que ser igual, trabalhar na imparcialidade para fazer a crítica do filme. É isso aí, gente. Hoje nós trabalhamos português. Na próxima aula nós vamos trabalhar direito administrativo. Porque aqui o conhecimento é para você estudar sempre. Sempre para agregar conhecimento. Quero mandar um abraço a todos que curtem o meu canal e continue estudando, porque aqui é aula. Já gravei música hoje, vou trabalhar MPB com vocês, porque MPB, movimento maravilhoso. A gente vai conhecer as músicas e as ideias. Isso aí vai trabalhar até um pouquinho de interpretação do texto. Interpretação de texto, o que aconteceu no contexto daquela época. E em breve vamos trabalhar também história. Então tá, gente, muito obrigada, um grande abraço, fique com Deus e vamos continuar estudando. Yes! Beijos a todos, tchau!